E aí, como é que tá? Você está no Condo Talks, conversas que transformam. Estamos na segunda temporada e eu nunca me canso de dizer: não existe CNPJ forte com CPF fraco. A essência do Condo Talks é o ser humano por trás do cargo, é o ser humano por trás do CNPJ. E nessa segunda temporada do Condo Talks, nós estamos trazendo não somente síndicos, mas empresários, profissionais liberais, pessoas que contribuem muito para esse mercado condominial. Mas antes de apresentar minha convidada, eu quero agradecer os patrocinadores. Primeiramente, a nossa patrocinadora master, a Eletromídia. Entre no seu Instagram e coloca lá Eletromídia ponto no seu prédio. Você vai em Quero Tela e você vai ser atendido de uma maneira personalizada por alguém do comercial da Eletromídia que vai proporcionar você colocar aquela tela bonita no elevador do seu prédio. Também agradeço a Condo Prime, que fez o primeiro navio do mercado condominial, já vai fazer o segundo. Teremos agora o Golf, Condo Prime Golf. Agradeço também a PR2 Treinamentos, Prospecção 360, empresas que têm permitido que esse programa aconteça. Afinal de contas, se não faturar, nada acontece, não é verdade? Ninguém aqui trabalha só por hobby. Todos nós precisamos de patrocinadores, de pessoas que acreditam no nosso trabalho. Então, muito obrigado a esses patrocinadores. A minha convidada hoje, ela é especialista em direito condominial, Andréia Transilo. É assim que a gente se cumprimenta. Tudo Olá, bem? boa tarde, tudo bem, Silvério? Boa Tudo ótimo. tarde, Seja bem-vindo ao Condo Talks, muito viu? obrigada. Na verdade, a gente já fez um episódio antes desse, porque a gente já está conversando há uma cara. É verdade. Antes da gente entrar no assunto essência desse episódio, eu queria fazer a pergunta mágica que eu faço para todos os meus convidados. Quem é a Andréia por trás do cargo? Fala para gente. Andréia por trás do cargo é uma Isso. pessoa determinada, uma pessoa disciplinada, uma pessoa forte, extremamente analítica. Eu sou uma pessoa extremamente analítica. E aqui eu vou até compartilhar um Sim, caso que foi da época de faculdade, e eu me lembro e dou risada todas as vezes que eu me lembro desse, né, que eu conta pra retomo gente. esse episódio. Existe aquela máxima de que quem não cola não sai da escola, Sim, já não ouvi é? muito isso. É verdade. Eu sou aplicada, eu sou estudiosa, eu adoro estudar, mas eu colava, tá? Eu colava na escola, colei na faculdade também, mas eu sempre estudei, eu sempre fui aplicada. Então, em uma determinada prova, não lembro qual foi a prova, mas eu estudei, como sempre eu estudei, eu me preparei para essa prova. E só que era múltipla escolha, A, B, C e D. E eu estava em dúvida, não lembrava qual que era e tal. Aí tinha um colega na minha frente que ele estudava também, né? Ele sempre estudava para as provas, Sim. tal. E aí eu falei assim: Orlando, qual que é a resposta da pergunta tal? Ele falou: André, a resposta é X. Eu falei: X? Aí eu achei que era a outra Y, né? Eu falei: tem certeza, Orlando, que é isso na prova, tá? Tem certeza, Orlando, que é Aham. essa resposta? Tenho, Andréia, é a resposta tal. Falei, onde você estudou isso? Ah, Andréia, vai, que Ou coisa. A seja, gente você está numa vai nos prova. mínimos Eu, detalhes vou- querer eu, saber a raiz de tudo, eu né? chego a ser chata. Às vezes nem eu mesma me aguento. Essa é a realidade, de tão analítica que sou. Deixa eu Mas, fazer um comentário sobre isso. Aliás, a gente já estava conversando sobre isso, né? verdade. Quem é analista, tem um perfil comportamental analítico, se acha chato. Mas existem alguns momentos, existem setores e momentos que é importante essa, entre aspas, chatice. Para aquilo que você faz, não existe acho. Né? O acho é a mãe de todos os erros. Eu acho que você gosta dessa frase, né? Adoro. Eu não trabalho com acho. Então, você é, teria que ser assim para você ter êxito na sua profissão. Claro, quando se fala, vai, dentro de casa, relacionamento com o filho, com o marido, com o parente, às vezes a gente precisa dar uma equalizada para não Sim, ser muito, sim. para ser aquela coisa quadrada, né? Muito bitolada, não é? Exatamente, mas Verdade. assim, dentro da sua profissão, é extremamente importante que Sim. você seja
calculista, que tem ali os processos tudo exato. bem escritos, É. né? Eu Tudo tenho que ter certinho. o cronograma, né? Eu sou extremamente analítica, mas eu sei relaxar também, tá? Muito bom. Eu Então sei fala um pouco relaxar. da Andréia dentro de casa, da onde você é, você nasceu aonde? Fala para mim. Isso. Na verdade, eu sou baiana. Baiana, Eu sou nascida e criada no interior da Bahia. que Sou legal. nascida e criada numa cidade que chama Castro Alves. É pro lado de É, Feira de Santana ou ao próxima à contrário? Feira de Ah, eu já fui Santana. muito para lá. Santo Antônio Sério? de Jesus, Próximo a Santo Antônio de Conceição do Jesus. Coité. Conceição do Coité já fica um pouco mais distante, É, mas eu conheço fico mais muito próxima de Cruz das Almas, das almas, Santo sim. Antônio de Jesus e Feira de Santana. Já fui em Castro Alves Amargosa também. tá, fica Muito do outro legal. lado, mas não é longe, né? Legal. Então, eu sou nascida e criada no interior da Bahia. Sou de Castro Alves. Castro Alves é a terra do poeta, né? O poeta Sim. dos escravos. Seus pais Amo são minha vivos terra. ainda? Minha mãe é viva, graças a Aham, Deus. Meu pai, infelizmente, é falecido. Meu aham. pai faleceu em 2004, em Salvador, inclusive, uma época muito difícil da nossa vida. Eu já morava, nessa época eu estava morando lá em Salvador. Legal. Mas minha mãe é viva, minha mãe mora aqui. Quando eu terminei o meu ensino médio, aí eu vim para São Paulo, né? Veio eu e minha mãe embora para São Paulo. E por quê? Meu irmão já morava aqui, meu irmão é mais velho do que eu, meu irmão já morava aqui em São Paulo, o meu pai também já morava aqui em São Paulo, então eu finalizei o ensino médio e vim para cá fazer a graduação, a pós-graduação, Que né? legal. E essa é a Andrea, que Muito saiu bem. da. Conhecemos um pouco da Andréia, CPF. Sim. Agora vamos falar da trajetória. Por que você escolheu o direito como profissão? Como você caiu nessa profissão? É, pelo jeito você não caiu, porque você é uma pessoa que tem os seus movimentos friamente calculados. Me conta. Sim, sim. Como eu disse, anteriormente, eu sou nascida e criada no interior da Bahia. Certo. E quando eu terminei o ensino médio, antes eu vou fazer um parêntese. Eu acho que acho não. O direito entrou na minha vida de uma forma muito, muito natural e como um verdadeiro propósito de vida. Sim, Quando eu vim para São Paulo fazer a minha graduação, eu tinha um pensamento de fazer administração de empresas ou nutrição, olha, coisas completamente diferentes, né? Ou nutrição ou psicologia, porque eu sempre lidei muito bem com as relações interpessoais, com o comportamento humano, eu sempre gostei de buscar soluções equilibradas, né? Isso desde sempre. sim, E minha mãe é professora, hoje ela é professora aposentada, sim. mas quando nós morávamos lá, ela era, né, estava na ativa, tal, e eu amava a profissão do magistério. Inclusive, eu tenho formação em magistério, porque na época, né, não Uhum. fiz pedagogia, era magistério, tal. Enfim, sou da época também do quadro de giz, não é? Sim. Lembra, né? Acho que Lembro, você muito deve bem, lembrar. muito bem. Aí minha mãe comprava quadro de giz para mim e eu colocava os amiguinhos em casa, tal, e aí eu começava a ser, né, dar E aí uma já de foi desenvolvendo a professora, oratória também. já fui desenvolvendo naturalmente, já fui desenvolvendo a oratória, etc. Enfim, quando eu cheguei aqui, né, em São Paulo, estava com essa ideia firme de administração de empresas ou de psicologia ou nutrição. Ok. E como uma boa estudiosa, né, eu sou uma pessoa aplicada, tal, sempre gostei muito de estudar. E eu ia para o cursinho, que aí eu comecei a fazer o cursinho preparatório, né, Legal. para o pré-vestibular, para o vestibular, e tive uma. Eu estava lá, era uma estudante de carteirinha, estava lá de segunda a sexta no plantão de dúvidas. E o que que aconteceu? Eu fiquei próxima de uma das professoras, né? Ela tirava bastante as minhas dúvidas, tal. Legal. E enfim, nós fizemos uma amizade essa que eu levei para a vida. Certo. Infelizmente, hoje ela é falecida, né? Sim. Faleceu em um acidente trágico no Panamá. Mas enfim, aí ela falou: Andréia, antes de você prestar o vestibular para administração de empresas, ou nutrição, ou psicologia, dá uma estudada, dá uma analisada em direito. Eu faço direito. Ela tinha mais ou menos a mesma idade minha e ela Sim. já fazia a faculdade, ela estava fazendo direito. Eu faço direito e eu te vejo muito mais
uma profissional do direito do que em psicologia, por Ou exemplo. seja, ela te deu um direcionamento ali, um insight. Ela me deu. Foi quase que uma avaliação didática ali no cursinho pré-vestibular. Como uma boa estudiosa, o que que eu fiz? Entrou. Entrei, eu fui analisar, eu fui estudar o que, né, o curso de direito, fui dar uma olhada, fui dar uma lida, tal. Enfim, foi quando eu descobri que o direito nada mais é do que o manual o manual da convivência interpessoal, da convivência humana. O direito, ele transforma as relações humanas, as relações interpessoais, em direitos e normas, né? Em direitos e obrigações protegidos pela lei. Sabe Né? como eu sei que uma pessoa gosta do que ela faz? Quando os olhos brilham. E você, quando está falando, seus olhos brilham. Você Sim, está falando sobre algo que você é apaixonado. eu sou apaixonada pelo direito e Muito bom. assim foi ali que eu descobri. É isso que eu quero para minha vida. É direito, e fui, e fiz, e estou aqui. E se tivesse que fazer uma outra graduação, com certeza seria direito. Tá, você já começou na área condominial, como você entrou no mercado condominial? Porque seu nome tem sido muito falado aí nas rodas, quando se fala da parte jurídica. Sim, Me sim. fala, me conta, como foi? O direito condominial, mais uma vez, entrou de uma forma, eu falo mais uma vez porque foi assim quando eu iniciei a trajetória do curso Direito, né? Tá. E o direito condominial entrou de uma forma muito natural na minha vida. E aqui eu preciso falar, preciso fazer um gancho Uhum. com as energias, né? As energias do universo. Sim, Quando eu vim para São Paulo, eu fui morar em um condomínio, inclusive hoje moro em condomínio também, condomínio sim, de sim. edifício, mas não é o mesmo, é um outro. Tá. E morando naquele condomínio, eu comecei a ver as dificuldades que as pessoas tinham, eu participava às vezes de assembleias e eu via as dificuldades na gestão, as dificuldades entre síndico, entre condôminos, e aí eu fui, né, como eu gosto das relações interpessoais, tal, aquilo foi me despontando, foi me direcionando, e é aí que eu venho e falo do universo, ele sempre conspira ao nosso favor. Principalmente quando ele pega a gente trabalhando, né? Exatamente, exatamente. E é aquela coisa, né? É pensar, sentir e agir, Sim. né? E exatamente nessa época, eu já estava formada, claro, e eu encontrei lá neste condomínio, acho que eu estava saindo do prédio, ele estava entrando, alguma Sim. coisa assim. E aí ele falou comigo e disse assim, seu Jorge, o nome dele, é um amigo muito querido. Doutora, você faz a área civil? Eu falei, sim, eu faço a área civil. Aí ele falou assim, aí ali foi quase que uma entrevista Sim. na área comum ali do condomínio, né? Sim. Ele falou assim: você aceitaria entrar em um desafio comigo aqui nesse condomínio? Porque eu sou síndico e eu estou precisando muito de um advogado, de um profissional eh, de confiança, com comprometimento, responsabilidade. E embora eu não conheça o seu trabalho ainda, mas eu vejo, você sempre sai para estudar tal, e você me inspira confiança. Você topa? Será que você topa entrar nesse desafio comigo? Eu falei, seu Jorge, eu topo. Ali, tá? Ele falou, então vamos fazer o seguinte, amanhã você vai lá na administração e aí a gente vai conversar. Eu falei, ok. Aí ele falou, você já leva uma proposta, Até aí tal? você já tinha enxergado que existia um mercado condominial Não, vasto. não. É igual Até eu quando eu aí, entrei no mercado não. condominial, eu era Eu do não tinha. corporativo e eu fui chamado para ir num evento de síndicos. Um amigo meu me convidou, falei, meu, o que que tem nisso? Será? Quando eu cheguei lá, eu visualizei o mar azul, principalmente na minha área de comportamental. Sim, Eu falei, eu nem sabia que existia esse mercado condominial. Você acredita? é. 2 anos atrás. Tô Olha chegando só, agora. você vê? Que coisa, sou mais antiga que você. E, e você então enxergou através do seu Jorge. Através do seu Jorge, é verdade. Lembrei da música Através do do seu. condomínio, do seu Jorge. Você vê que coisa, Pois que é, muito associa. É, associa, né? que coisa. Coincidência. Então, e aí no outro dia eu fui, né, lá na Legal. administração, conversei com ele, levei minha proposta, ele falou, olha, eu já estou com mais duas propostas aqui, a sua é a terceira,
e eu vou analisar, mas eu gostei muito de você, gostei muito né, da sua performance, gostei muito do comprometimento, você me inspira muita responsabilidade. Agora, eu preciso te falar, doutora Andréia, que aqui, como você sabe, você é moradora daqui, aqui nós temos 7 torres, Uhum. 13 andares por torre, 4 apartamentos por andar. Então, é um trabalho não muito fácil, é um desafio bem peculiar. Você está disposta mesmo? Você tem estrutura para isso? Eu falei, sim, estou disposta, porque aí nós temos o quê? 364 unidades. Enfim, começamos. 2, 3 dias depois, começamos. Né? Comecei a trabalhar no condomínio, a prestar serviço, etc. e tal. E aí vem os braços, né? E aí eu fui gostando cada vez mais daquela área de atuação, daquelas relações, daquelas, sabe, Sim. daquele do dia a dia condominial. E aí fui conhecendo empresas terceirizadas. Nós lá no condomínio tivemos uma jornada assim bem extensa, não é porque são 364 unidades. Então não é muito fácil uma empresa, seja ela administradora, seja ela empresa de Sim, segurança, sim. tomar conta e ter, não é, ter aquele controle e tal. Então nós tivemos uma jornada Que legal. grande. E com esse braço aí, eu também advogo atuo bastante, inclusive, para empresas terceirizadas, né? Empresas de segurança, inclusive hoje eu faço muito a área trabalhista, porque não tem como a gente fazer o direito empresarial, atuar na área empresarial e não fazer a área trabalhista, porque é um braço que automaticamente reverbera, ele está ligado Então intrinsecamente. já vou fazer minha propaganda. Se alguma empresa perguntar sobre NR1, eu faço, tá? Tem uma empresa que faz. É isso aí, E a opa! gente vai trocando figurinha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe que eu gosto de estudar as pessoas antes de entrevistar, né? Sim. Não vou muito a fundo, mas eu estudo. Pode E estudar, aí, pode me e estudar. aí eu comentei com um síndico que eu ia entrevistar uma advogada, ele fez uma pergunta aqui. Dentro do direito civil, família e sucessões, quais temas mais exigem sensibilidade do advogado? Sem dúvida, as relações familiares, né? Sem dúvida, as Fala um pouco disso, relações sobre isso. familiares. Porque a relação, a relação familiar, o cliente, quando ele vem com um problema familiar, Conta ele já um vem caso que você, dentro de um caso assim, case para mim, sobre isso que você está falando. um case Tente para se você. lembrar, assim, de algo que aconteceu. Eu lembro de vários, Tá, mas assim, eu vou te falar de dois, tá, um que é uma coisa mais recente, sim, né? Que é muito interessante. tá. Eu tenho um caso atualmente que nós estamos, o escritório está, eu estou pelo pai, né? Pelo genitor, mas na grande realidade ele é um genitor de sêmen doado, Uhum. né? E, e assim é muito peculiar porque ele não sabia que ele era casado, não é? Ele tinha essa, né? Eles viveram anos e ele teve problemas, etc e tal, e sempre soube que ele tinha, infertilidade, não é esterilidade. E quando ele veio conversar comigo, na verdade, o processo já estava em andamento. É uma coisa que não é muito bacana. Eu não gosto de pegar um processo no meio, porque cada um tem a sua forma de atuação, né? Aham. Cada um tem as suas a sua maneira de enxergar, a sua maneira de orientar, de seguir. Mas o que que acontece? Ele falou, doutora, o advogado está quase que abandonando a minha causa. E já estava em fase de segunda instância, né? Já está em segunda instância, ou seja, já a apelação, o recurso de apelação já tinha, né, já tinha sido feito pelo outro advogado. Eu cheguei, o ônibus já estava andando e eu entrei Você no subiu. ônibus e eu subi, Sim. exatamente. Mas o que é que eu quero te falar com isso? É tudo muito, muito complexo, porque ele já vem calejado, ele já vem. E aí, por que que eu vou. Aí eu vou voltar um pouco e te falar. Ele não sabia que este filho, este suposto filho, era de sêmen doado. E o que que é sêmen doado? Não é material biológico dele, né?
Ele tinha feito Parece até alguns. coisa de novela, né? Não, gente, parece coisa de Parece coisa de novela. novela mesmo. Parece. Isso me chamou muita atenção, assim, mas muito atenção mesmo, sabe? É um caso assim extremamente diferente. Uhum. Eu peço perdão aqui com a palavra, mas eu vejo como um caso inusitado, Sim, né? Parece um caso de novela, sim. realmente. Tá, ele fez alguns tratamentos. Ele colheu o material dele em uma determinada clínica. A esposa, na época, chegou a engravidar 2 vezes, mas a gravidez não foi adiante. E aí, o que que acontece? Em seguida, ele já estava quase que desistindo, ela engravidou uma terceira vez. Aí todos, né, felizes, tal, não sei o quê, vai ter um filho, que isso, que aquilo. Enfim, evoluiu, a criança nasceu e no primeiro ano vieram as diferenças, mas diferenças, assim, gritantes, não é, de fisionomia, e ele não via tudo bem que isso às vezes pode acontecer e o filho é geneticamente daquela Sim, pessoa, mas estava muito gritante, e ele não é nenhum leigo nessa área, ele sabe exatamente o que pode acontecer e o que não pode acontecer. Aí ele apertou a esposa dele, né, por que que ele é tão diferente? Enfim, ela falou: Ele é meu filho, é filho dela, foi com óvulo aham, dela, mas com sêmen doado". Ele entrou em desespero, né? Entrou em depressão, aham. perguntou por que que ela fez isso. E esse caso está na minha mão até hoje. É um caso extremamente impactante. Recentemente eu fiz a sustentação oral, né? Eu fiquei feliz com a sustentação oral, porque eu coloquei os 3 desembargadores para pensar, né? E cada um deu um voto diferente. Inclusive, uma desembargadora falou, porque antes de eu fazer a sustentação oral, isso é para minha vida. Eu entrego os memoriais e eu faço o despacho em Uhum. particular com cada um, em particular quer dizer, Sim, com cada um dos desembargadores. E a desembargadora, na hora de apresentar o voto dela, ela falou: olha, eu achei muito impactante esse caso que a doutora Andréia trouxe, e eu fui estudar de uma forma mais acirrada, mais peculiar. Enfim, apresentou um voto. Eu não tive êxito no recurso, mas cada desembargador deu um voto diferente, o que já me dá um bom embasamento para o recurso em terceira instância, né? sim. Vamos dizer assim. E esse meu cliente está, como é que eu posso te falar? Ele está extremamente calejado, ele está sensível e E aí vem as relações Tem a parte interpessoais. emocional, Tem você a acaba sendo parte meio que psicóloga dele. psicóloga, exatamente, tem a parte emocional muito forte, né? Tem aquela parte humana, e eu falo para ele: olha, tudo nessa vida tem solução. Tudo nessa vida tem solução. A gente está em uma verdadeira guerra, Sim, não é? Nós perdemos. Você já perdeu a primeira batalha, não foi comigo, porque eu não estava no tá, caso ainda. Nós perdemos a segunda batalha, mas ainda tem a terceira. sim. Há de ter Ou um seja, a jeito. guerra ainda não acabou. A guerra ainda não acabou, vamos em frente. Ou, assim como eu costumo falar sempre, assim como a verdade se encontra, a mentira por si só, ela se perde, ela se confunde. E Advogados existem milhares de todo tipo, em todos os segmentos. Mas agora é o momento de você mostrar qual que é o teu diferencial. Qual é a essência do teu trabalho em contraste com outros profissionais? Não menosprezando, obviamente, ninguém, mas assim, qual que é o teu diferencial? o diferencial do advogado, isso você está falando no sentido geral, não Sim, é? Não só no sentido de direito condominial, no no geral geral, e com foco no condominial, exato. né? Foi É isso isso que mesmo. E isso eu falo assim porque, como eu te disse, né? Como você já sabe e os ouvintes também, eu sou uma pessoa extremamente analítica, Sim, então nós já conversamos antes, né? verdade. Né? Então, o advogado, a excelência no direito condominial, ela exige muito mais do que conhecimento técnico.
né? Nós precisamos ter a sensibilidade, nós precisamos ter o feeling, nós precisamos ter empatia, simpatia. Eu preciso acolher, entender exatamente o que o meu cliente precisa, seja qual for a área, eu preciso entender exatamente o que ele precisa para oferecer uma solução para ele. E eu preciso ser empática, eu preciso ser simpática, eu preciso embora eu seja uma profissional de meio, eu não sou uma profissional de fim, né? O profissional Aham, de fim são os magistrados. sim, Mas eu preciso garantir uma segurança jurídica para ele. E para garantir a segurança jurídica para ele, eu preciso acreditar no que ele está me trazendo. Se eu não acreditar naquela causa, eu não consigo abraçar. Porque se eu não acredito, como que eu vou conseguir convencer os magistrados? Não tem como, não é sim. verdade? Então, o grande diferencial, eu acho que é isso, é muito mais do que o conhecimento técnico. É você ter uma. Porque você. E também ali no direito condominial, você, de um lado, nós estamos falando de condomínio. Sim, Então, o condomínio, a figura do síndico é essencial, é obrigatória. De sim. um lado, nós temos a figura do síndico. Do outro lado, nós temos o condômino. Aí temos a administradora, administradores. Ao lado aqui de um condômino, nós temos o vizinho do condômino. E todo mundo tem suas razões. E eu, como advogada, eu preciso ter uma inteligência emocional muito grande para oferecer uma solução amigável e equilibrada para o meu cliente, não deixando de proteger o síndico, o administrador, e não deixando o condômino desamparado, Sim. né? Então, eu acho que este é um dos grandes diferenciais. Eu acho que isso são. Acho que quase todo mundo já assistiu aquela minissérie Suits lá na Netflix, Sim, né? na Mas o Netflix. primeiro filme que eu assisti falando sobre direito foi Advogado do Diabo. Eu ainda era bem mais jovem e eu fiquei impactado. E naquele dia eu já tinha descoberto que eu tinha um talento para a área comportamental, área de treinamento. Eu vejo assim, um advogado com vários superpoderes ele tem que ter. O primeiro deles é a comunicação. É Sem ela verdade. você não consegue fazer nada. Nada, não consegue. Aí vem a escutativa, tem que saber ouvir. Aí a gestão emocional, né? Sim, Eu prefiro falar gestão emocional do que inteligência emocional. gestão Você emocional, sabe por muito quê? bem. Por quê? Porque a emoção não tem É inteligência. verdade. E a gestão Você tem. não pode falar por medo, você tem que ser mais inteligente. É É verdade. tudo veio instintivo. É. O gestor da emoção sou eu. Quando eu falo gestão emocional, eu estou colocando a responsabilidade em mim. Eu tenho que aprender a me É isso. autorregular, a me autoconhecer. Então, o advogado ele tem que ter gestão Tem que emocional. ter. É É porque, essencial, né, assim, às vezes o sarcasmo, a ironia fina ali numa sessão, é, pode tirar você do com equilíbrio, né, certeza. uma Com provocação, certeza. alguma coisa assim. Tem que ter psicologia, Tem porque que às ter. vezes que nem esse teu cliente que já estava depressivo, estava triste. Então, assim, eu vejo uma série de habilidades que se não tiver, é o que você falou, só o técnico conhecer bem a lei, não vai adiantar. Não evolui. Não evolui. Legal. A gente tem que oferecer uma solução eh, bem segura e empática, né? Nós temos que ser muito empáticos com os nossos clientes, porque senão E você, não agora segura. uma pergunta mais provocativa, em cima dessa pergunta que eu te dos superpoderes. Uhum. Você acredita que se nasce com eles ou se desenvolve? Eu acho que os dois. Eu acho que os dois. Porque eh, assim, aqui não é uma pretensão minha, mas eu acho que eu já Sim. sou uma advogada nata e eu já ouvi muito isso, né? Como eu te falei, quando eu era criança, eu queria muito ser professora. E Aham. ainda quero, eu quero Da aula ministrar de aulas direito. de direito. É, Tá vendo? exatamente, dar aula. Hoje Sim. não mais para criancinhas, que eu dava muita aula para criancinhas, que eu era criança também, né? Aí minha mãe falava assim: "Nossa, como você é brava, como você é altiva, seja mais paciente com seus alunos, tal". Enfim, eu É, ter os superpoderes se nasce com eles ou se desenvolve? acho que ele é desenvolvido. Um pouco a gente já é nato, a gente nasce
Ou A seja, gente a já nasce com genética dá uma eles. força, A genética dá uma força mas grande, não grande, total. não total. Se Precisa que você não complemente. for atrás para desenvolver, para buscar, para desempenhar, para deixar isso cada vez mais forte em você mesmo, os superpoderes eles não vêm. Eles não vão gritar, não vão ser tão assertivos. Então eu acredito nos dois. Um pouco É a genética e também é a treinável. genética e no treinamento, porque tudo na vida a gente precisa treinar, né? Não existe essa. Eu já nasci assim, né? Gabriela só foi Gabriela naquela novela, É né? verdade. Não é verdade? Mas assim, eu nasci assim, eu cresci assim, não. A gente nasce já com uma carga genética Você forte, falou de pesada. energia, de universo, né? Hoje, Sim, hoje pela manhã eu acordei com uma frase na minha cabeça. Da onde ela veio? Eu não sei. Acontece isso com você? direto, E a frase foi direto. a seguinte, até postei nos meus stories. Tudo que você não alimenta, morre. Eu falei, mas por que que eu acordei com essa frase na minha cabeça? Aí eu postei lá. Tudo que você não alimenta, morre. Essa frase te causa um incômodo ou um alívio? Porque é igual, por exemplo, casamento. Eu e a minha esposa, eu vou fazer 40 anos de casado. Parabéns, Se eu não tivesse parabéns. alimentado esse relacionamento, muitas crises, quem não Sim, tem, quem né? não tem? Não Mas se eu não existe tivesse isso. alimentado esse relacionamento, não estaríamos mais juntos. Ele teria A finalizado. pessoa quer ser boa em oratória. Não adianta você querer ser bom em oratória. Você precisa Treinar, ter horas de voo em oratória. precisa, Porque se você parar precisa. de treinar, de alimentar aquilo, É, você vai perder aquela prática. com certeza, com Agora, certeza. quando a pessoa já tem um pouco de genética, ela consegue recuperar mais rápido, É, né? ajuda bastante, Entendi. ajuda bastante. Eu, antes de entrar nessa entrevista aqui, eu estava treinando a minha voz. Acho que se alguém me viu ali e falou assim, acho que essa advogada é louca. Por quê? Você estava fazendo aqueles exercícios assim, de Tava fono. fazendo, É. de fono. Tem o trava-línguas também, que é legal. Era, aí eu tava no, eu falei, gente, eu Uhum. estou no Hub, eu Ah, preciso. legal. Então, Antes de fazer mais, tem uma outra pergunta aqui que um síndico fez também, mas eu quero fazer antes dessa. tá, É network para você. A gente estava falando ali fora sobre eventos, né? Sobre sim, network. sim, É importante fazer essa pergunta para você. muito. O que é network para você? O network hoje ele é essencial, né? Eu acho que hoje ninguém sobrevive sem o network. E isso é uma coisa que ficou, vamos dizer assim, deixa eu encontrar a palavra, tá? Deixa eu Hum. pensar para encontrar a palavra. Eu sou daquela época que era muito Te indicação, ligava, falava assim: me olha, tudo bem, ligar, André? Ó, o Silvério me deu seu telefone, exatamente. falou que você defendeu uma causa dele, foi muito boa, e o seu trabalho, eu tô te É ligando. isso mesmo, era muito a indicação, aquele quem, né? Fulano que passou para o Beltrano, que para você ter uma ideia, nem placa no meu hoje eu preciso rever isso, mas Tá. nem placa na frente do meu escritório lá embaixo eu tenho. Por quê? Porque eu pensava assim, ai, quer saber? Eu vou tirar aquela placa de lá, porque os meus clientes, a grande maioria, São se não indicados. a totalidade, eles Isso são ainda é o grande indicados. poder de satisfação nosso. Isso é um grande poder, com certeza, mas hoje, em tempos de mídia social, É. não é? Das redes Eu já ouvi sociais, dizer que se você não está na internet, você não existe. você não existe, é verdade. Se você não, e isso eu preciso Você tem olhado trabalhar, mais para esse eu lado? preciso olhar. Eu sei, hoje eu já detectei isso em mim, essa, vamos dizer, Por essa exemplo, eu já falha. vou te colocar num evento. Já te falei, Ótimo, né? Vou te colocar num agradeço. evento E já. vou, Você vai vamos ser lá. muito bom. Mas é importante falar sobre isso. Foi uma pergunta intencional mesmo, porque a gente já tinha Sim, conversado sobre isso, sim, para que você, síndico, você, empresário que está assistindo o Condo Talks, você entenda. Eu sou das antigas, sou da geração, sou de 67. Então, assim, essa questão aí da indicação continua e sempre vai ser o grande poder do profissional. Não tem satisfação maior do que alguém te ligar e falar assim, ó, fulano indicou você. Mas se você não estiver nas redes sociais, se você não entrar na internet, você vai ser engolido, você vai ser. Um trator vai passar em cima de você, você não vai existir em pouco tempo no mercado.
na verdade? É realidade, isso é verdade. E assim, no direito a gente costuma falar: "O que não está nos autos, não está no mundo", né. Essa é uma realidade. Não adianta eu só falar para você, não adianta o cliente vem, eu falo: "Ah, é isso, é aquilo, é aquilo outro". Ok, cadê a prova? Como é que você vai me provar? Porque eu preciso comprovar isso para o juiz. Eu posso até acreditar no que você está falando, mas eu preciso comprovar. E para eu comprovar para o juiz, o advogado ele trabalha com provas. No direito, a gente tem que apresentar as provas. Então, o que não está nos autos, não está no mundo. O advogado hoje que não está nas redes sociais, eu não vou falar que ele não existe, porque eu ainda não estou nas redes sociais. Aham, Eu tenho rede social, sou turista, mas serei ativa nas minhas redes sociais sim. futuramente. E já é um primeiro passo indo no podcast, participando de Sim, eventos e sim, tudo mais. sim, exatamente. Mas assim, não vamos negar que quando alguém te procura, é uma satisfação muito grande Muito mesmo. grande, muito grande. É um sentimento de realização, de gratificação. Por que gratificação? Porque ele te procurou por conta do bom trabalho que você desempenhou para aquela pessoa que indicou ele para você. Então é uma realização, assim, muito grande. Eu agora vou fazer uma pergunta fora do roteiro, só Vamos para te lá, provocar. Você é vamos lá. analítica? Eu extremamente analítica, pergunta fora do roteiro, Quando vamos lá. você se formou em direito, foi em que ano? Em 2001. Eu já tenho Tá. alguns anos aí de Se a jornada. Andrea encontrasse a Andrea de 2001 hoje, a Andrea, lembra do dia que você pegou o diploma? Sim, Se a Andrea de hoje encontrasse com a Andrea de 2001, o que ela diria para ela não fazer? não fazer. Boa pergunta, excelente pergunta. Olha, até o Gabriel fala, ô Excelente Gabriel, pergunta. agora, toda vez eu falo com o Está Gabriel, ele não participando responde. Você pode participar, você ativamente. pode entrar aqui, até aparecer aqui, sentar aqui se você quiser. Verdade, Gostei. verdade. Putz, vou pagar um lanche para você. Caramba, toda vez eu provoco o Gabriel, não é mesmo, Gabriel? Ele fica quieto, não fala nada. Tá vendo? E agora ele Agora ele falou, falou de porra, maneira natural. Muito bem, Gabriel. diga. Eu diria para a Andréia de 2001, eu diria, Andréia, Ela vai se emocionar, eu acho. não seja, olha que contraditório, não é? Eu falaria para ela: "Não seja tão emotiva, não trabalhe com coloque emoção, sim, em todas as suas causas, mas não seja tão emocional nas Gabriel, se você suas". estivesse aqui do meu lugar, você ia ver os olhos dela marejados. Tá conseguindo ver. Até porque, assim, a gente precisa, isso o meu tio já falava quando eu era criancinha, o meu tio era padre, né, o irmão da Tá. minha mãe, hoje infelizmente ele é falecido, ele falava assim: "A gente precisa ajudar as pessoas, né, orientar. A gente não pode vestir", e ele falava assim: "A gente precisa ajudar o doente", porque ele era Sim, padre, sim, né, ele lidava tá. muito com pessoas doentes, tal, tanto psicologicamente quanto, doença física. E aí ele falava: "A gente precisa ajudar o doente, mas a gente não pode vestir a camisa do cliente, ó, Do do doente. doente". Isso é uma grande realidade. É isso que eu falaria para a Andréia de 2001, porque, embora eu pareça ser, e eu sou razão, eu trabalho muito com a razão, mas eu sou extremamente emotiva. Eu sofro demais, eu me angustio e, assim, Acaba se envolvendo eu ali me naquela envolvo situação. e é mais complexo para mim, por quê? Porque eu me envolvo completamente, eu sofro, eu fico angustiada, eu fico ansiosa e eu não quero deixar transparecer isso para o meu cliente, nem para as pessoas que estão ali comigo. Então o meu sofrimento é o quê? Em dobro. E é isso que eu falaria, essa é uma das coisas que eu falaria para a Andréia. Vamos separar um pouquinho, né? Vamos deixar um pouquinho a emoção do lado. Vamos Muito bom. trabalhar. Tem mais uma pergunta aqui, Vamos que eu lá. pulei uma pergunta. É, e na área empresarial, com atuação trabalhista, qual é o maior desafio atualmente? O maior desafio é, assim, na área empresarial, novamente eu vou te falar,
quando o cliente vem, o cliente, eu falo, empresa, Sim. não precisa simplesmente de uma solução, de um conhecimento técnico, né? Ele precisa das relações interpessoais, ele precisa de uma advocacia preventiva. E hoje, a advocacia, eu prezo muito isso, tá? Eu gosto muito de trabalhar, em todas as áreas, eu gosto de trabalhar, não que eu gosto, estou falando assim, no trabalho que eu entrego, que eu Sim, ofereço, né? sim. Eu gosto muito de oferecer o trabalho preventivo, eu gosto muito de trabalhar na prevenção. E, assim, é necessário, às vezes, a correção, obviamente, né? Eu Sim. sou advogada, tenho que trabalhar na correção. Mas quando a gente fala de advocacia empresarial, a gente precisa entregar soluções, ou melhor, a gente precisa se prevenir, né? E aí, de um lado, você tem o direito empresarial, que está intrinsecamente ligado ao direito trabalhista, né? E aí já vem a advocacia multidisciplinar. E por que Tá. que, né? E aí, por que que eu gosto dessa advocacia multidisciplinar? Não sou aquela que faz tudo, não. Não sou clínica geral, não. Mas eu tenho uma advocacia, eu trabalho na multidisciplinar, Você porque consegue a demanda, orientar em todas as eu áreas. consigo, se não todas, mas Tá. algumas, pelo menos as que estão interligadas e a que eu atuo, né? Por exemplo, o direito condominial, ele está extremamente ligado ao direito civil. Então, não tem como eu atuar ativamente e assertivamente no direito condominial sem ignorando algumas coisas do direito civil, não tem Sim. como. A mesma coisa o direito empresarial, que foi o que você me perguntou, não é? Qual que é o grande desafio? O grande desafio é esse. Eu acho que é trabalhar preventivamente. E é isso que eu falo para todas as empresas que eu advogo. Até porque o direito empresarial está intrinsecamente ligado ao direito trabalhista. De um lado você tem empresa, do outro lado você tem o funcionário, né? Eu como profissional do direito, eu não posso deixar a empresa, não é, Sim. desprotegida. Eu preciso preservá-la, obviamente, mas eu não posso ignorar as necessidades, as peculiaridades do funcionário. Então, eu gosto sempre de trabalhar na prevenção e de uma forma saudável, de uma forma ética, e acho que com segurança, e acho que, né, a coisa flui de uma maneira Muito mais legal. leve e mais bacana. Bom, a última pergunta. Se você fosse mandar uma mensagem agora e fosse chegar no celular, no WhatsApp de todos os síndicos do Brasil e todas as pessoas que acompanham o seu trabalho, qual mensagem você daria olhando para aquela câmera ali? Que agora não é comigo que você vai falar, Com a é com o câmera, público. com o público, tá bem. A minha mensagem de hoje é que nunca deixem de acreditar na força do conhecimento, na força da ética e da constância. E, paralelamente a isso, a essa mensagem, nós temos o quê? Tudo na vida tem uma solução. E se a gente trabalha com segurança, as coisas fluem e as coisas se transformam. E nós precisamos acreditar e aceitar com resiliência. Essa Muito é a bem. mensagem. Agora, aquele síndico que quer te procurar, aquela empresa na área de segurança, facilite, seja lá qual for, que queira entrar em contato com você, qual que é o canal de comunicação? Fala ali como te acha. Me acha através do celular, Pode falar o número. WhatsApp. O celular é 11 9 7520 Na 0763. rádio a gente falava assim, repita. Fala de novo. 11 9 7520 0763. Legal. Ela falou que ela não está nas redes sociais, mas ela tem um Instagram, viu, pessoal? Tenho Instagram. Fala. É Andrea Caliane Transilo. Caliane com 2 L's e Y, no final a gente vai colocar como, não é? E Andrea Caliane Transilo. E se você acabar esquecendo, não anotou, você pode mandar um direct para mim e pede o contato dela que eu te passo. E aí, foi bom? Ótimo. Gostou? Muito obrigada Meus pela parabéns, você conduziu muito oportunidade. bom, você respondeu com desenvoltura. Gostei muito da sua didática, da sua oratória.
E eu não costumo fazer isso aqui, né, ô Gabriel, falar essas coisas, mas eu tô te falando, porque você deu um show. Ai, Parabéns. que bom, muito obrigada. Fico muito Obrigado feliz pela tua mesmo. presença. Obrigada, Silvério, pela E oportunidade. você, obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição do Condo Talks, Conversas que Transformam. Tchau, tchau. Tchau.